Hoje não é nem 10 de janeiro e as book redes estão polvorosas. Tem gente indignada, revoltada, para ir bater na casa dos outros, para ficar contando o tempo de leitura. Por quê? Uma querida resolveu colocar dia 5 que tinha lido 3 livros até aquele momento. Daí não deu, gente. 3 livros em 5 dias é impossível. É impossível a pessoa ler 3 livros em 5 dias. Daí a pergunta não é se isso é possível ou é impossível. A pergunta é, por que que isto incomoda tanto? Enquanto o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia na tela do celular, scrollando vídeo, vendo a vida alheia e budejando em rede social, tem gente que tira o tempo do seu dia para reclamar da vida dos outros. Vocês acreditam? Assim, a leitura virou o réu da vez. Então, senta direito aí na cadeira, que está aberto oficialmente o Tribunal de Minúsculas Causas Literárias. Hoje nós vamos julgar essa grande acusação moderna, que é ler demais, ler rápido, ler por performance, ler qualquer coisa e ler em paz. Vamos lá, estava eu muito em paz, scrollando as redes sociais, quando eu me deparei com várias pessoas julgando os coleguinhas que já tinham lido 2, 3, 5, 10 mil livros em tantos dias, porque isto era impossível, porque essas leituras eram ruins, porque não dá, a pessoa não pode fazer isso. E eu fiquei pensando, gente, mas se ao invés de você ficar reclamando da vida dos outros, você estiver lendo, será que você também não conseguiria fazer isso? Não, e isso é algo que me impressiona muito, porque é assim, antes de eu entrar no mundo literário, eu via gente falando de filmes e tudo, séries, né? Porque são tipos de entretenimentos que chegam mais fácil na gente. E pessoas dizendo, eu terminei essa temporada em um dia. E era uma temporada, assim, de 10 episódios, cada episódio de 40 minutos. E ninguém julgava. Por quê? Porque você ficar na tela da televisão, tudo bem. Se você ficar 10 horas lendo, você não consegue, porque é impossível você absorver, é impossível. Também tem gente, não sei se vocês sabem, mas também tem gente que fica 12 horas seguidas jogando algum jogo online com os amigos. É fazer um corujão, a gente fica tomando energético, a gente fica tomando café, toma um refrigerante, mas a gente vai passar, virar a madrugada jogando, porque isso pode. Agora, a pessoa virar a madrugada lendo um livro que ela gosta, não pode, porque é impossível. Para a leitura, fica esse peso do julgamento que, para mim, é inconcebível, porque as pessoas acham que a leitura, ela tem que ser educativa. A leitura, ela tem que ser para lhe edificar de alguma forma. Mas por que é que a leitura tem esse papel que não o entretenimento? Um filme você pode assistir um filme tranquilamente. Eu vou assistir Legalmente Loira. Você pode assistir esse filme porque você quer se entreter. Ninguém tá pedindo para você assistir um documentário. Eu não vejo esses comentários aqui de gente dizendo que não, porque você só tem que assistir documentário, porque o documentário do fulano de tal que vai lhe ensinar tal coisa, isso nunca entra em questionamento. Jogo online também não entra em questionamento, porque o jogo ele é entretenimento. Então ele não tem a função de ensinar nada. O filme ele também não tem essa função, né? Por que é que a leitura de romance, principalmente, é tão julgada? Por que será? Quem é que joga online, na sua maioria das vezes? Quem é que lê romances, na maioria das vezes? Esse é o ponto. Eu vou te dizer como eu faço minha leitura, certo? Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito. Ano passado, se eu tiver assistido 5 filmes, foi muito. Agora, não me pergunte a quantidade de livros que eu li. Porque toda vida que eu vou assistir um filme, eu penso assim, poxa, essas 2 horas que eu vou passar na frente da televisão
Assistindo a este filme, eu podia estar lendo um livro. Esse é um valor que eu coloco para leitura. Eu prefiro ficar 2 horas seguidas lendo do que 2 horas na frente da televisão assistindo a um filme. E tá tudo bem. Cada pessoa tem, na leitura, um objetivo diferente. Tem gente que lê para aprender algo. Gosto muito de antropologia. Eu gosto muito de saber sobre a história dos povos guaranis. Eu vou ler livros de antropólogos falando sobre os povos guaranis. E tá tudo bem. Aí eu quero ler uma bobagem. Eu quero ler um livro porque eu quero só precisar abstrair a minha mente, esquecer, ou eu quero ler um livro gostosinho só para eu lembrar de como o amor é bonito. E tá tudo bem também. A gente tem que parar de colocar a leitura nesse lugar de super cultura que é para pessoas os mais inteligentes, os mais espertos. Porque a leitura, ela não é só isso, gente. A leitura, ela tem diversas funções. Ah, eu quero passar o tempo. Ah, eu quero aprender algo. Ah, eu estou muito estressada, eu preciso aliviar a minha mente. Ah, são funções infinitas. Então você não pode julgar o coleguinha, nem pelo que o coleguinha está lendo, nem pelo tempo que o coleguinha dispersa para tal coisa. Porque não faz sentido. A vida de cada um é cada uma. Eu leio muito no Kindle, né? Vou dar o meu exemplo pessoal. E o Kindle, ele tem a função que ele diz assim: tempo de e-book. Aí, tempo restante no e-book. 4 horas e 32 minutos. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu faço isso aqui, ó. 4 horas e 32 minutos. Que horas são? Vamos lá. São 15h49. 15h49. 4 horas e 32 minutos. Aí eu boto 1h30 aí, né? Porque eu vou jantar, vou ao banheiro, bebo água. Fica 6 horas, são 15h40. Vou botar 16, 17, 18, 19, 20. 22 horas. Eu consigo ficar de agora até as 22 horas lendo direto? Consigo. Eu terminei esse livro hoje. Gente, eu faço isso demais. Eu faço isso demais. Vocês não têm ideia. Mas por quê? Porque eu sei que eu consigo focar numa leitura por 6 horas seguidas, por 7 horas seguidas. Eu consigo fazer isso. É o meu tempo de concentração, é a minha individualidade. Eu consigo fazer isso. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Ai, quem não consegue tá errado? Não! Porque as pessoas são diferentes. Então, tem gente que não consegue se concentrar para nada por 30 minutos. E tá tudo bem. Mas a pessoa pega os 30 minutos e ela tá lendo ali. Leu 3 páginas em 30 minutos. Ótimo! Qual é o problema disso? Ao invés de você estar perdendo seu tempo nas suas redes, nas redes dos outros, falando da leitura dos outros, qualificando a leitura dos outros, e você estiver com o livro na mão, meu amigo, eu te garanto, você lê muito mais. Mas é porque é impossível ler Dostoiévski em 3 dias, porque senão você não absorve a leitura. Eu estou doida para ler o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu tinha lido uma versão resumida anos atrás e hoje é a minha meta desse ano ler o Conde de Monte Cristo. Beleza. Eu sei que eu não vou conseguir ler o Conde de Monte Cristo em 2 dias, 3 dias, porque eu sei que vai exigir de mim um repertório que eu não tenho. Então, eu sei que eu vou precisar de mais tempo de leitura. Por isso que este livro vai ser lido muito calmamente, um capítulo, talvez, ou 50 páginas, talvez, ou 30 páginas por dia. Porque eu não tenho tempo com a minha leitura. A minha leitura eu faço do jeito que eu quiser. Agora vamos lá. Se eu quero ler Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, né? Que é um livro grande, são muitas páginas. Eu lhe garanto que eu vou ler esse livro aqui em 2 dias, no máximo.
Talvez se eu começar às 5 horas da manhã e eu tirar um dia direto, eu termino no mesmo dia. Mas por quê? Porque a escrita é fácil. A escrita é a de agora. É aqui, ó. É o bate-papo da gente. Então eu não vou ter dificuldade com essa leitura. E também porque eu já li esse livro. Então, é óbvio que fica mais fácil para mim. Hoje, para eu ler um livro da Jane Austen, eu tiro 2, 3 dias no máximo. Por quê? Porque eu tenho uma familiaridade muito grande com a escrita da Jane Austen. Porque eu leio todos os anos algum livro dela. Orgulho e Preconceito é um livro que eu leio todos os anos. Todos os anos eu leio Orgulho e Preconceito. Aí eu sempre boto um outro livro. Ou Emma, o Mansfield Park, algum Lady Susan. Eu escolho algum outro livro da Jane e eu leio também durante o ano. Mas são leituras que eu já conheço. Eu já conheço a história, eu já conheço a escrita, eu já conheço o que ela quer dizer. Então, para mim, não há dificuldade em ler. Mas eu sei que uma outra pessoa que nunca leu, quando se depara com a escrita mais arrastada, aquela o tom sarcástico, fugaz da Jane Austen, talvez aquela pessoa não pegue de primeira, é preciso voltar para ler e tal. Talvez ela não prenda imediatamente, a pessoa acha que é uma leitura mais lenta. Gente, é porque o repertório de cada pessoa é diferente. É simples assim. Você só tem que parar de querer julgar o seu coleguinha, ou na maioria das vezes a sua coleguinha, porque isso é papo de gente que fica julgando leitura de romance de mulher. E eu sei disso, porque eu vejo nas redes sociais. Aí fica julgando, porque lê uns romances. Deixa a pessoa ler, é o que ela quer ler. Se a pessoa quiser ler um livro de um antropólogo do Azerbaijão, ela vai ler. O importante é ela ler. E você, que ao invés de estar lendo, está falando da vida dos outros nas redes sociais. Eu não consigo entender. Todo ano essa pauta entra. Todo ano a gente sabe que neste Tribunal de Minúsculas Causas, que é as redes literárias, tem pauta que fica sendo requentada, 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 e essa é uma, que é o tempo de leitura. E todos os anos eu fico pensando, gente, mas no sábado, ao invés de eu sair, eu escolhi ficar lendo. E aí? E aí? Então, bebê, você não é melhor do que ninguém, porque você está lendo um livro escrito por um guerreiro egípcio de 300 a.C. E ele deixou isso escrito em pedras e você está fazendo essa leitura. Não, você não é melhor do que ninguém por conta disso. Agora você é pior se você entra em rede social e fica fuxicando a vida dos outros. Eu lhe garanto. Essa menina que você tá julgando aí, talvez ela nem veja esse teu post. Sabe por quê? Porque ela tá lendo. É isso. Às vezes a pessoa só tá lendo. Hoje está proibido neste tribunal a qualidade da escrita, a qualidade da leitura, a qualidade. Isso não é a pauta do tribunal de hoje. Eu sei que vocês gostam desse assunto, mas vamos deixar lá para abril, né? Vamos deixar para depois, porque início do ano, o tribunal fica mais lento. Não é pauta para agora, não. A pauta de agora é tempo de leitura do coleguinha. Então vamos analisar cada um. Não vou falar de qualidade de escrita, não vou falar, não é o assunto. Mas saiba que cada pessoa dedica o seu tempo a algo em tempos diferentes. Então, não é mérito nem demérito. Você leu muito, você lê pouco. Não é. Gente, parem de contabilizar a leitura de vocês. Eu sou uma pessoa que leu muito, porque eu devoto muito o meu tempo para a leitura. Eu não fico fazendo contagem de livros lidos. Não fico. Eu sei quantos livros eu li, porque 99% deles eu leio no Kindle. Então fica lá, né, a quantidade de livros lidos. Eu não coloco em rede social, eu não faço contagem, eu não falo nem para os meus amigos. Por quê? Porque é muito chato ver a pessoa julgando. Nossa, mas por que que tu lê tanto? Não sei o quê. Ai, por que que tu lê isso? Ai, por que que... Eu não acredito que tu já leu isso. Meu amigo, eu tenho um sono muito curto, meu tempo de sono é muito curto. Eu acordo muito cedo.
3h30 da manhã eu tô com os olhos abertos, na maioria dos dias. Então, ao invés de eu ficar deitada na cama com o celular, muitas vezes eu tô lendo um livro. Para mim, a leitura, ela fica em todos os espaços livres que eu tenho, mas é a minha experiência. Eu sei que as outras pessoas não levam a leitura da mesma forma. E tranquilo. Vamos fazer aqui um experimento. Entra aí no tempo de uso do celular. Veja quantas horas por dia você fica em determinada rede social. Por exemplo, Twitter. Aí vai aparecer lá. 4 horas e 32 minutos. Será que essas 4 horas e 32 minutos por dia que você fica no Twitter, fuscando a vida dos outros e falando dos outros, curtindo comentário e vendo, se você não demandar esse tempo lendo, ou não, vou diminuir meu tempo no Twitter e eu vou ler por 2 horas. Será que isso não vai te fazer ler mais? Eu acho que vai. Eu tenho essa sensação que vai. Algo me diz que vai, tá? E vai te fazer ler mais qualquer coisa. Tolstói, Herbert Jimenez, Rebecca Yarros, Dostoiévski, Alexandre Dumas. Se você desprender 2 horas a menos de rede social para ler, você vai ler mais. Então, depois de analisar os fatos, este tribunal conclui: o problema nunca foi quem lê rápido. O problema está em quem passa o dia na tela do celular e diz que não tem tempo para ler um capítulo a mais. Você acabou de assistir o Tribunal de Minúsculas Causas Literárias. Eu sei que isso aqui sempre vai existir, porque nunca falta a pauta nas book redes para estar falando, porque, nossa, pense na galera que gosta de falar dos outros. E é isso, depois eu venho aqui, trago mais algumas causas e alguns livros para vocês também. Tchau!